Olá, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você estar aqui para continuar acompanhando as nossas aulas da Escola Bíblica de Capacitação Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Que esse conhecimento seja transformador, enriquecedor para a sua vida cristã. São várias aulas já disponíveis para o seu estudo e você pode dirigir a câmera do seu celular aqui para esse QR Code logo no canto e será dirigido até a playlist no YouTube no meu canal e assim você terá acesso a todas as aulas. Bem como você pode seguir também estas aulas pelo aplicativo da Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora ou no canal no YouTube da PIBJF. Além das aulas propriamente ditas, há também uma série de estudos bíblicos, de complementação, de enriquecimento para aguçar o seu interesse no estudo da Palavra do Senhor. O QR Code é este aqui e você terá então imediatamente o acesso a uma outra playlist, agora sim com os estudos bíblicos diversos no meu canal no YouTube. Estamos estudando Atos dos Apóstolos. Eu sou o professor Paulo Henrique Fonseca da Silva. Muito obrigado por estar aqui conosco. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo e a expansão da Igreja. Este é o tema, Espírito Santo e a expansão da Igreja. Sobre isso que nós estamos estudando no livro de Atos dos Apóstolos. E a divisa, o versículo que nós escolhemos para representar o nosso estudo, eu gostaria muito que você o soubesse de cor. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus voltou aos céus e derramou sobre nós, sobre você, o Espírito Santo. Ele encheu de poder para que você testemunhasse de Cristo, da salvação em Cristo, da transformação da sua vida a partir de Cristo Jesus. Para que você testemunhe na sua Jerusalém, no seu entorno, na sua Judéia, um círculo com um diâmetro um pouco maior ao seu redor, ou quem sabe um pouco mais adiante, na sua Samaria, ou até nos confins da terra. Onde estão os confins da terra para você? Qual é a sua Jerusalém? Testemunhe de Jesus, porque você recebeu o Espírito Santo para ter este poder de ser testemunha de Cristo. Estamos na terceira viagem missionária, localizando no espaço Império Romano, Bacia do Mediterrâneo, primeira, segunda, terceira viagem missionária. A terceira iniciou-se em Antioquia da Síria, seguindo ali pela região da Cilícia, também a região da Galácia, Ásia Menor, atravessando para a Macedônia, descendo até a Caia, voltando pela Macedônia, pela Ásia Menor, navegando pelo mar Mediterrâneo, na costa de Chipre, chegando até a cidade de Tiro, descendo a Cesareia, nos localizamos nesse momento em Cesareia, e a partir de Cesareia, Paulo volta à cidade de Jerusalém, retorna à cidade de Jerusalém, agora pela última vez, sobe a Jerusalém a partir de Cesareia e ali termina a terceira viagem missionária, localizando no tempo entre os anos 53 e 57 depois de Cristo. A nossa última aula terminou assim: como não pudemos dissuadi-lo, nós, os discípulos, nós, os missionários da equipe de Paulo, nós, inclui-se ali Lucas, nós, os discípulos de Cesareia, nós, o profeta que desceu de Jerusalém, não conseguimos dissuadir Paulo e ele manteve firme, ele manteve-se alinhado com o pensamento do Espírito Santo de Deus, que o prevenia dos perigos, mas que também o encorajava a retornar a Jerusalém e levar as ofertas colhidas nas regiões da Macedônia, nas igrejas da Acaia, até
Jerusalém, porque havia muita pobreza naquele momento. Então Paulo estava muito determinado, não foi dissuadido. Então dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e então subimos de Cesareia para Jerusalém, alguns discípulos ali, companheiros, acompanhando Paulo. Assim terminou a nossa última aula. Então estamos nesse ponto da terceira viagem missionária, quase terminando, deixando Cesareia, subindo para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde deveríamos ficar. Certamente, um cristão, um convertido a Cristo, com recursos suficientes para hospedar aquela equipe missionária liderada por Paulo. Ele era natural de Chipre. Natural de Chipre. Qual outro importante discípulo, importante missionário, que também era natural de Chipre, que já estudamos no livro de Atos, nessa classe em particular, na primeira igreja batista em Juiz de Fora, no período em que estávamos estudando Atos presencialmente. Mas você tem acompanhado o livro de Atos? Quem é este personagem? Também de Chipre, tão importante na narrativa de Lucas do livro de Atos. Você sabe quem é? Coloque aqui nos comentários. Participe, aproveite, inscreva-se no canal e compartilhe estas aulas para que elas sejam edificadoras para outras pessoas. Bem, ele também, Minasson, além de natural de Chipre, era um dos primeiros discípulos. Pois bem, então eu apresento a vocês agora um mapa, uma representação cartográfica geopolítica atual. Ali está a ilha de Chipre destacada, apontada, assinalada no mapa para você. Posição estratégica no Mediterrâneo. Ao norte tem a Turquia, você vê ali a cidade de Tarso, representado também Ankara ou Ankara, capital da Turquia, Istambul, mais ao norte. A leste de Chipre, quem nós temos? O Líbano, a antiga Fenícia, descendo um pouco já está ali Israel, também todas aquelas regiões de conflito, Jordânia por um lado, Síria mais ao norte, o Egito mais ao sul, e bem próximo em toda aquela região tem o Iraque, a Arábia Saudita e o Irã. Esta é a posição da ilha de Chipre, tão importante naquela época de Paulo, continuando sendo nos nossos dias. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Chegaram onde? Jerusalém. Chegaram em Jerusalém. Bom, tenho uma proposta para você. Apresentarei uma linha do tempo sumária sobre Jerusalém. Um overview, um sobrevoo sobre a história de Jerusalém. Se você gostar, se interessar, coloque também aqui nos comentários para que eu faça uma aula especial, um estudo bíblico daquela série em separado sobre a história de Jerusalém. Você se interessa? Coloque aqui nos comentários. Mas vamos passar aqui rapidamente sobre Jerusalém. 3.500 anos antes de Cristo, os primeiros assentamentos naquela região. 1.200 anos antes de Cristo, os cananeus, para representar melhor para nós, ou os jebuseus, tomaram aquela região. E assim ficou até 1.000 anos antes de Cristo, quando então Jerusalém é conquistada pelo rei Davi, a cidade de Davi, a capital do Reino Unido de Israel. Logo na sequência, o filho de Davi, o rei Salomão, 960 a.C., constrói o magnífico primeiro templo. Na sequência dos fatos, 586 anos antes de Cristo, os babilônios conquistam aquela região, tomam o povo como escravo e destroem o templo de Salomão. Parte-se então para o exílio babilônico, até 516 a.C., quando houve o retorno do exílio. Você conhece bem as histórias de Esdras, de Neemias, todas as dificuldades encontradas, todo o esforço, a dedicação para
construção do segundo templo, mais acanhado do que o templo de Salomão, mas de grande significado para o povo de Israel, e também a retomada do estudo da palavra de Deus ali na tradição oral e também na palavra escrita. 332 anos antes de Cristo, não perca a conta, inicia-se o período helenístico, dominação grega, Alexandre o Grande, até que os romanos dominam a região, constituindo ali uma província romana no ano 63 a.C. No ano 37, Herodes, lembra-se? Herodes o Grande reconstrói o segundo templo, agora fazendo ali uma construção bem melhor acabada, uma construção com uma estrutura muito melhor, muito mais bonito este segundo templo, tentando agradar ali os judeus, é o templo de Herodes, o chamado segundo templo. Pois bem, reconstruído por Herodes agora. No ano 30, temos aproximadamente, no ano 30, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus em Jerusalém. Na sequência, no ano 70, destruição, tomada de Jerusalém e a destruição pelos romanos, inclusive colocando abaixo o templo. E o general romano entrando no templo, profanando o Santíssimo, o Santo dos Santos, e acabando ali com todo esse período relacionado à história de Israel e o seu templo construído, restando apenas um dos muros. Apenas um dos muros ficou até hoje. Já estamos no ano 153 da era cristã, Jerusalém é reconstruída pelos romanos. Vou fazer agora um gap, vou dar um salto, interrompendo ali essa narrativa, porque ela é exaustiva, e vamos já pular para um período mais contemporâneo, já estamos agora no século XX, 1948, o reconhecimento do Estado de Israel, e 1949, o primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, estabelece Jerusalém como a capital do Estado de Israel. O próximo marco tão importante, 1967, a tomada de Jerusalém Oriental, e Israel, a partir desse momento, tem o controle da cidade, tanto Jerusalém Ocidental quanto Oriental, está reunificada a cidade de Jerusalém, e ali ela é um marco para o povo judeu. Desde o seu início até hoje, é uma cidade extremamente importante, e foi ali que Paulo chegou após todo o seu desgaste passado nessa terceira viagem missionária. Mas ele chegou ali, ainda assim, animado pelo Espírito, porque tinha que cumprir uma missão, e ele estava de volta à cidade da igreja primitiva, estava de volta ali no berço dos apóstolos do Senhor Jesus, ele estava em Jerusalém. A história de Jerusalém continua. Quem sabe vamos fazer um estudo bíblico específico sobre isso. Retornando à narrativa de Atos, no capítulo 21, no dia seguinte a ter chegado em Jerusalém, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Tiago, o irmão do Senhor, líder da igreja primitiva. Tiago, que liderou o concílio de Jerusalém no ano 49. Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, extremamente importante. Não se fala aqui sobre Pedro e João, talvez já não estivessem em Jerusalém, estivessem em outras paragens, fazendo seus trabalhos missionários, mas Tiago estava ali, coluna da igreja, um dos pais da igreja em Jerusalém, representando naquele momento a igreja judaica, cristã de origem judaica. E Paulo, encontrando-se com Tiago, representando a igreja gentílica, a igreja que vem do trabalho missionário. Veja que encontro importantíssimo, hein? A igreja primitiva em Jerusalém e a igreja gentílica ao redor de todo o Império Romano, sendo reunidos nesses dois personagens, essas duas pessoas de
tamanha importância para o cristianismo. Tiago, o irmão do Senhor, e o apóstolo Paulo. Eles sentam para conversar e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Não é o primeiro relato de Paulo, não, hein? Não é o primeiro relato. Porque Paulo já havia feito um relato após a primeira viagem missionária, agora ele retorna após a terceira viagem missionária, trazendo notícias do trabalho missionário realizado e todos os milagres e a presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre os gentios, como Deus havia usado o seu ministério. Você querendo saber mais sobre este versículo, complementar o seu estudo, siga aqui, logo aqui embaixo, na barrinha azul, estes versículos que estão destacados sobre a presença, o encontro de Paulo com Tiago, Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1:19. Aproveite e faça o estudo dessas referências, cruzamentos bíblicos. Atos 21:19, portanto, nos mostra que Deus lançou mão de Paulo, usou o ministério de Paulo para atingir os gentios, para atingir aqueles que não eram judeus, agora sim, vencendo todas as barreiras geográficas, étnicas, culturais, religiosas, sociais. O Senhor Jesus, por meio do ministério de Paulo, fez com que o Espírito Santo fosse derramado nos gentios, tanto quanto derramou sobre você e sobre mim. Atos 19:21, o movimento de Deus em direção ao atingimento dos gentios. Pois bem, ouvindo isto, Tiago e os presbíteros louvaram a Deus, reconheceram a importância do trabalho missionário, a expansão da igreja frente ao mundo gentílico, e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Bom, então começa agora uma outra parte da conversa, contrastando com o que Paulo acabava de relatar com respeito aos gentios. Agora eles disseram, Tiago, os presbíteros da igreja de Jerusalém, louvamos a Deus pelo que está acontecendo no mundo gentílico, mas os judeus também estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo como sendo o Cristo de Deus, o Messias. Milhares de judeus também se converteram, creram no Senhor Jesus. E Paulo, note bem, não só os gentios, mas também os judeus se converteram. E esses judeus, Paulo, eles são zelosos da lei. Eles reconhecem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo, é o Salvador. Mas eles são zelosos da lei. Veja a abordagem de Tiago e dos presbíteros com relação a Paulo nesse início de narrativa em Jerusalém. Eles foram informados, eles, os judeus que creram e que são zelosos da lei, aqui em Jerusalém, não lá na Caia, não na Macedônia, não na Ásia Menor, mas aqui em Jerusalém, os judeus que também creram e que são zelosos da lei, diz Tiago para Paulo, foram informados de que você ensina por aí, por todo esse mundo greco-romano, todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Olha, Paulo, o que eles estão dizendo? Que você está apregoando aos judeus que vivem com os gentios para que se afastem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos e que nem vivam de acordo com os nossos costumes judaicos. Paulo, que situação é essa? São milhares de judeus que creram, mas eles estão preocupados nestas suas andanças, nesta sua viagem. Você tem se apercebido disso, Paulo? Essa é uma condição que você
está iluminado, você está percebendo o que está acontecendo com relação aos judeus zelosos da lei que creram, que são nossos irmãos em Cristo. Mas a conversa que anda por aqui em Jerusalém é que você, nas viagens, tem dito aos judeus que vivem com os gentios em todas essas paragens que eles não devem seguir a lei, que eles devem refutar Moisés, que não devem circuncidar os seus filhos, que não devem viver mais de acordo com os nossos costumes. Certamente Paulo ficou ouvindo aquilo, dizendo no seu íntimo, não é isso que eu estou falando para os judeus. Quando eu chego nas cidades, nas sinagogas, não é isso que eu estou falando para os judeus. Ah, Paulo, mas é o que está correndo aqui em Jerusalém. Né? Acompanhe, então, os versículos aqui embaixo. Judeus zelosos da lei. Preocupação, religiosidade, crenças, costumes, e tudo isso sendo lançado adiante de Paulo. Moisés, vamos abandonar Moisés? E os nossos costumes? Eu acabo de relatar para você, ainda que de forma bastante resumida, sumarizada, a história de Jerusalém, todos os costumes que os judeus vêm trazendo consigo nessa história. A circuncisão, Paulo, circuncisão para os judeus, isso é um marco muito importante. Não é para os gentios, mas para os judeus. Você realmente está dizendo para os judeus não circuncidarem seus filhos? E a lei? Você está dizendo para os judeus não seguirem a lei? Paulo, você acaba de chegar em Jerusalém. Nós estamos a dias de Pentecostes. A cidade está agitada. Todos estão muito animados, eufóricos, os ânimos estão exaltados. E você chega e, olha só, nós estamos nos defrontando com uma situação delicada neste momento aqui em Jerusalém. É uma situação muito delicada, nós precisamos ter cuidado, ter uma estratégia para não fomentar uma desavença na igreja e para não criar uma condição que seja prejudicial à sua estada aqui em Jerusalém. Mas fique sabedor disso. O que faremos? Qual é a sua ideia? Certamente, esses judeus saberão que você chegou. Portanto, ouça o que nós temos a te orientar, sugerir. Estão conosco, relata Tiago e os presbíteros, 4 homens que fizeram um voto. Isso era muito comum aos judeus, fazerem um voto ao Senhor, se dedicarem ao Senhor com uma causa específica por algum tempo. Leia Números, capítulo 6, de 1 a 21. Ok? Está aqui registrado para você, está a orientação para o seu estudo. E leia também Atos 18, 18, que vai lhe mostrar que Paulo já fizera um voto anteriormente. Isso era comum entre os judeus. Paulo era um judeu de uma formação judaica importante, um mestre da lei, ele conhecia sobre votos. E naquele momento havia 4 homens que haviam feito um voto a Deus, algo de extrema importância para os judeus. Vou apresentar-lhe aqui algumas características, algo que pode ilustrar para você o chamado voto narizeu. Leia Números conforme lhe orientei agora, mas tenha como destaque, esse voto narizerado, ele representa um período de consagração, que a pessoa se reserva para louvar o Senhor, para estar em comunhão, consagrando um tempo ao Senhor, abstendo-se de comidas, abstendo de bebidas cerimoniais, não cortava o cabelo durante esse tempo, deixava o cabelo crescer, não mexia no seu cabelo, não podia ter contato com o cadáver durante esse período do voto, senão era considerado impuro. E ao final deste período,
ofertas e sacrifícios deveriam ser levados até o templo. No caso específico que estamos falando, daqueles 4 homens, seriam 8 pombas e 4 cordeiros levados ao final do período para sacrifício pelo sacerdote no templo. E, findo este período, rapava-se o cabelo. Rapava-se o cabelo. Então, aí está toda a dinâmica do voto narizeu para que você possa ter esse contexto dentro da chegada de Paulo a Jerusalém, o impacto que poderia causar e como Tiago estava, de uma maneira sábia, estratégica, associando a chegada de Paulo, o crescimento e a expansão da igreja no mundo gentílico e o cuidado com a lei e com os costumes dos judeus. 4 homens fizeram um voto. Paulo, nós recomendamos a você, participe com esses homens dos rituais de purificação, que são típicos, característicos desse período de consagração, desse período de voto. Participe com eles, Paulo. Demonstre que você tem respeito aos nossos costumes. Demonstre a todos que você não está falando contra Moisés, que você não está falando contra a lei. E, além disso, Paulo, pague as despesas dele. As ofertas que precisam ser levadas, as ofertas sacrificiais, de cereais, dos animais para o sacrifício, custeie essas despesas desses 4 homens e para que eles tenham a sua cabeça rapada cerimonialmente e você acompanhando todo esse processo. Assim, se você assim proceder, Paulo, este é o nosso conselho, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Haverá quem diga, Paulo se sujeitou a tudo isto? Paulo se colocou de novo debaixo da lei, dos ritos da lei? Não é nada disso. Paulo estava debaixo da graça e não debaixo da lei. E a mesma graça que concedia aos gentios não judeus a liberdade de se abster dos rituais e dos costumes judaicos, esta mesma graça concede aos judeus a oportunidade, a liberdade de observarem os seus costumes. Ora, o judeu não é obrigado a deixar o seu costume para ser cristão. E o gentio não é obrigado a obedecer os costumes judaicos para ser cristão. Paulo estava em paz, porque ele estava debaixo da graça e poderia, com tranquilidade, cumprir aqueles ritos, demonstrando que ele não estava contra a lei, que na verdade ele pregava que Cristo havia cumprido toda a lei por nós e, portanto, ele tinha liberdade debaixo de Cristo, debaixo da graça de Cristo, e que aqueles rituais não diziam respeito ao caminho para a salvação. Isso é muito importante que você compreenda. Em momento algum, nem Tiago, nem os presbíteros, nem Paulo, nem os judeus convertidos tocaram no assunto fazer estes rituais para que sejam salvos definitivamente. Eram todos cristãos, sabedores que o caminho para a salvação é apenas por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Estes são costumes, são rituais típicos, característicos de uma história judaica que Paulo se sentiu na liberdade de realizá-los, sabedor que eles não contribuíam em nada para a salvação. Muito importante fazer estas distinções. A liberdade que Paulo teve na graça de Deus de cumprir estes rituais, bem como a liberdade dos gentios de não cumpri-los. Escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 9, verso 20, Paulo explica com clareza: tornei-me judeus para os judeus,
tornei-me judeu para os judeus. Hein? Exatamente isso. A fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Nem ele, nem você, nem eu estamos debaixo da graça, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Importantíssimo. Sim? A liberdade em Cristo que Paulo sentiu no seu coração, a tranquilidade de estar ali com aqueles irmãos judeus zelosos da lei, e o quanto isto testemunhava em favor da liberdade que Cristo veio nos oferecer pelo seu sacrifício. Agora, continua Tiago. Esse encontro com Tiago é importantíssimo, hein? Importantíssimo. Agora, Paulo, que você relatou seu trabalho missionário no mundo gentílico, que nós explicamos como estão aqui os judeus que creram em Jesus, que nós estabelecemos que você participará desses rituais de purificação, não para a salvação, mas para um testemunho do seu respeito aos nossos costumes e ritos judaicos, sabedores que somos de que não contribuem para a salvação, mas que você tem a graça de Cristo e que lhe dá essa liberdade. Vamos falar dos gentios convertidos. Dos judeus convertidos já sabemos como lidar. Agora, os judeus convertidos, estes nós já discutimos. Ora, Paulo, você se lembra bem? Ano 49, depois da primeira viagem missionária, Concílio de Jerusalém, eu, Tiago, liderei o Concílio de Jerusalém e nós já lhes escrevemos. Escrevemos a quem? Aos gentios convertidos, uma carta, resultado do Concílio de Jerusalém. Qual foi a nossa decisão de que eles deveriam se abster de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne, de animais estrangulados e da imoralidade sexual? Isto que nós escrevemos aos gentios. Os gentios não têm que cumprir todos os ritos da lei. Mas nós entendemos que estes aspectos que aqui foram colocados e que estão na carta que escrevemos após o Concílio de Jerusalém, que você e Barnabé levaram para as igrejas gentílicas, estas restrições, os gentios, para viverem em comunhão, não para a salvação, mas para viverem em comunhão com a igreja cristã de judeus convertidos, é importante que eles se abstenham. Muito importante isso, hein? Vou, inclusive, ilustrar para você esta condição, que foi discutida no Concílio de Jerusalém. Um gentio, para se tornar cristão, precisava primeiro se tornar judeu? Ou ele, gentio, pode ser cristão de imediato, a partir da graça salvadora de Cristo? Você, eu, gentios, precisamos ser primeiro judeus para depois sermos cristãos? Não é assim. E os judeus podem vir a ser cristãos? Podem. E ainda terem o respeito aos seus costumes. Isto foi muito bem explorado em Atos capítulo 15, deliberações do Concílio de Jerusalém. Eu tenho uma recomendação para você. Acompanhe o estudo bíblico nesta outra playlist que eu lhe apresentei no início da nossa aula. Tem um estudo bíblico ali específico sobre o Concílio de Jerusalém. Dedique-se a esse estudo, é muito importante para entender a evolução da igreja cristã. Se as decisões do Concílio de Jerusalém tivessem sido outras, a história da igreja teria mudado profundamente. É um marco na história da igreja. Eu quero evocar aqui o capítulo 15, do Concílio de Jerusalém e deixar claro quais foram as deliberações. Os gentios devem se abster das contaminações dos ídolos, da idolatria, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, conforme Levítico, com estas referências aqui colocadas cuidadosamente para o seu estudo. Não que isto signifique caminho de salvação, mas significa caminho de comunhão com a igreja judaica, com os cristãos que
que vieram do mundo judaico e que estão interagindo com os gentios que não tinham esses costumes, para que haja harmonia, integração em toda a igreja. Estude Atos 15, Concílio de Jerusalém. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Assim Paulo escreveu aos Gálatas. Portanto, de maneira alguma ele estaria se submetendo a um jugo de escravidão novamente. Ele tinha um entendimento claro de tudo que estava ali acontecendo, como era importante na sua chegada em Jerusalém, buscando a harmonia, a integração, a união da igreja cristã judaica primitiva com a igreja em expansão no mundo gentílico. Ele não estava se colocando debaixo do jugo da lei e dos ritos, e nem muito menos da religiosidade. Ele estava debaixo da graça e da liberdade para a qual Cristo nos libertou e esteve livre para realizar aquilo que Tiago, pilar da igreja, líder da igreja em Jerusalém, o havia recomendado na sua chegada em Jerusalém. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles 4 homens, purificou-se juntamente com eles, depois foi ao templo para declarar ao sacerdote o prazo do cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Cumpriu exatamente o que Tiago havia sugerido, demonstrando seu respeito pelos costumes judaicos. E também demonstrando o seu respeito, a sua consideração a Tiago, a recomendação que Tiago houvera feito a ele. Foi ao sacerdote, esses 4 homens iniciam um processo de purificação, serão 7 dias de purificação, fim dos quais traremos as ofertas individuais para o sacrifício no altar. O sacerdote precisava ser informado disso e tinha que estar notificado de que esse voto estava em curso. Veja número 6,18 e número 6,21. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim disse o Senhor. Você precisa hoje cumprir estes votos? Você tem que fazer votos ao Senhor? Não. Não. O Senhor Jesus já fez todos os sacrifícios por mim e por você. Naquela cruz, tudo foi consumado. Nós não coagimos Deus, nós não fazemos trocas com Deus, nós não temos nada a oferecer ao Senhor que supere o sacrifício de Cristo naquela cruz, aquele sangue derramado em nosso favor e que nos deu a liberdade. Portanto, estamos livres desse jugo. Estamos livres desse jugo. Pela graça redentora, salvadora de Cristo, que nos redimiu, nos lavou de todo o pecado naquela cruz. Assim, quando já estavam para terminar os 7 dias que Paulo havia comunicado ao sacerdote, que seriam de purificação do voto daqueles homens, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo em Jerusalém, agitaram toda a multidão e o agarraram. Com tanta cautela, tanto cuidado de Tiago, de Paulo, em relação aos judeus ali em Jerusalém, e vieram outros judeus da Ásia, viram Paulo no templo, não judeus convertidos, mas judeus que vieram para a festa de Pentecostes, viram Paulo no templo, agitaram a multidão e agarraram e... Próxima aula. Próxima aula. Estaremos juntos? Certamente. Certamente você estará estudando a palavra de Deus. Estaremos juntos aqui, dedicados a entender e a aplicar a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação. Acompanhe as demais aulas, compartilhe, convide outras pessoas. E vamos, na nossa próxima aula, entender o que aconteceu nessa estada de Paulo em Jerusalém a partir deste momento,
ainda no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Tchau.